A paz do Senhor Jesus, vamos à carta universal do irmão de nosso Senhor, nominadamente também conhecido como uma espécie de Sermão da Montanha, a segunda versão. A carta prática escrita pela pena pastoral. A carta de modelo pastoral, a carta prática de Tiago. Teologia tiaguina é uma teologia caracterizada pela praticidade e tem vários objetivos. Nós queremos ater-nos, propriamente dito, como principal ponto da nossa fala, o versículo de número 21. Então, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 21. Logicamente que nós necessitaremos expor e abordar o contexto desse texto, tá bom? Por isso, então liga ao contexto. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão. Então quer dizer, a mesma ordem apostólica para recebermos é a mesma ordem apostólica para rejeitarmos. Se nós não rejeitarmos, nós não teremos condições. Já diz a lei da física que é impossível o mesmo corpo habitar ao mesmo lugar. Dois corpos em um só ambiente. Então, à medida que nós vamos rejeitando a imundície, nós poderemos receber a purificação, a pureza da palavra. Agora, não é apenas rejeitar, é rejeitar plenamente, na sua totalidade. Eu não posso ter uma espécie de caixa 2 moral, eu não posso ter uma espécie de pecados de estimação, eu preciso rejeitar toda a imundície. E mais, não é pouca, tá? É a superfluidade de malícia, que depois a gente vai minuciar com um pouquinho mais de detalhamentos. Aí eu poderei receber. E ainda assim não poderei receber de qualquer modo. Exige-se que eu receba com mansidão. Por que eu não posso receber de qualquer modo? Porque eu não estarei recebendo qualquer coisa, mas sim artigo definido. O que eu estarei recebendo? Eu estarei recebendo ó o grifo, a palavra, ok? Em vós enxertada, a qual ela é poderosa para salvar as vossas almas. Acúmulo de maldade, aqui, é traduzida nessa versão como toda imundície e superfluidez de malícia. E isto é traduzido em outras traduções como um acúmulo de maldade. Você imagina, gente, uma maldade já não é boa. O acúmulo dela, imagina o quanto é difícil você carregar um fardo. Imagina o quanto é difícil você locomover-se embaraçado. É por isso que o escritor aos Hebreus disse, deixando todo embaraço e o pecado. Corramos. Então, se eu não deixar todo embaraço, todo pecado, todo acúmulo de maldade, eu não terei mobilidade para poder correr a carreira que me está proposta. Esse acúmulo de maldade, segundo alguns teólogos modernos, que nós preferimos chamar de teólogos, enfim, eu nem sei se devo chamar de teólogo, mas enfim. Segundo alguns teólogos, conhecido por muitos como modernos, liberais, essa expressão aqui talvez seja uma sugestão de que apenas o excesso do mal deve ser abandonado, de uma vez que enquanto aqui estivermos, como diz Gênesis, capítulo 4, versículo 9, o mal, o pecado jaz à porta. Entretanto, eu gosto mais da consideração do teólogo Tasker, um teólogo conservador, que considera que o acúmulo aqui significa
o resto. Isso é o mesmo que dizer, quando nós vamos a Cristo, ainda assim, embora uma nova criatura, não vivemos mais a prática do pecado. O pecado para nós agora é um acidente, não é modus operandi. O pecado agora não é mais via de regra. O pecado aqui é um desvio do percurso. Então isso é o resto. E até esse desvio de percurso, esse resto, a gente deve também abandonar. Cada cristão convertido traz consigo para a sua nova vida muita coisa que é inconsistente com ela. Eu sei que essa frase é antiga, mas eu preciso falá-la. Há quem diga que Deus levou um dia para tirar Israel do Egito, ou os filhos de Israel, e 40 anos para tirar o Egito de Israel. Isso tem de ser abandonado para que possa entregar-se mais completamente. A obra agora positiva da recepção com mansidão. A palavra que em nós foi enxertada. Dito isso, à guisa de introdução, permita-me aqui tematizar, Esses crentes estavam sendo provados. Poderíamos dizer que a chama da prova, a chama da perseguição estava acesa, e esses crentes precisam transformar suas provas em triunfo. É possível triunfar, é possível vencer, é possível crescer, é possível amadurecer em meio às provas. Não basta ser provado, é preciso ser o que, gente? Aprovado. Então essa é a grande questão a ser tratada nesse capítulo de número 1. O quê? Como eu posso transformar as provas que são compatíveis a uma vida de um cristão num triunfo? Então, mais do que ser provado, Deus em Cristo quer aprovar-me. Como eu disse logo na leitura, Tiago é uma carta prática. Então, o que eu faço? O que eu pratico? O que a minha prática diz acerca daquilo que recebi? Então, nós não estamos lendo aqui apenas um sermão de um pregador. Nós temos aqui um homem que ele tem a cabeça de um pregador, mas ele tem um coração de um pastor. Então, é mais do que um sermão bem elaborado, como fruto de pesquisa. É uma questão experimental. É mais do que aquilo que eu nomino como ortodoxia, aquilo que prego. O que nós temos aqui é o que eu nomino como ortopraxia, isto é, aquilo que eu pratico. Ortodoxia é quando eu prego aos ouvidos. Isso é aquilo que você me ouve falar. Ortopraxia é quando eu prego aos olhos, aquilo que você me vê fazer. Então, antes de Tiago escrever esse livro, acredite, ele pregou esse livro. É por isso que essa carta é prática, é dinâmica. Essa carta é como se Tiago tomasse-nos pela lapela da camisa e gritasse a plenos pulmões, chamando-nos a atenção. Antes dessas palavras fluírem de sua pena, irem para o papel, essas palavras arderam em seu coração. Então, volto a repetir, você não tem apenas aqui uma mente pensante. Tiago é sim uma mente pensante. Agora, mais do que uma mente pensante, você tem aqui um coração amante. Isso é, você tem aqui um coração apaixonado. Tiago é comparado ao Sermão do Monte, uma espécie de filial da matriz, ou ainda o Sermão do Monte, parte 2. A escrita de Tiago, ou a teologia tiaguina, ela tem princípios práticos, porque esse é o propósito, desembocar na vida. Ela tange os grandes temas da vida cristã, de forma clara, direta e rica. Tiago está preocupado com a prática do cristianismo, não apenas com a profissão nominal dele. Para ele não basta ter um credo. Para ele não basta fazer uma profissão de fé ortodoxa. Para ele é preciso viver de forma digna diante de Deus. Esse livro é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Tiago é mais pregador do que escritor. Por que não dizer, ele é crente antes de qualquer outra coisa?
É como se ele agarrasse-nos pela lapela, fitasse nos olhos e falasse conosco algo urgente. Não fala de algo de somenos. Não chama-nos apenas a refletir, a pensar, mas chama-nos a ferver. É como diria John Wesley. John Wesley dizia: ou coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Então ele não quer apenas uma mente que pense, ele quer um coração que chamusque, ele quer um coração incendiado. Um dos grandes problemas que a igreja estava enfrentando era justamente colocar em prática aquilo que eles professavam. Sua fé estava sendo provada. A vida de muitos desses estava divorciada da teologia. E, para a nossa tristeza, essa também é um problema da nossa igreja. Esse é um problema contemporâneo. Por isso, a pertinência, a urgência de estudarmos Tiago. O tema central de Tiago é o nascimento, isso é, nascer de novo. Agora não basta nascer, é preciso crescer. E crescer a ponto de atingirmos a maturidade do cristão. E nada melhor para amadurecer-nos do que as provas. Elas exercitam nossa paciência, nossa dependência e também alimentam a nossa esperança, a fim de que um dia nós possamos receber a coroa. É preciso lembrar uma frase. Que frase é essa? Ninguém, acredite, ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. Então Deus pavimenta o caminho da prova, o caminho do sofrimento, a fim de que nós possamos amadurecer. A primeira ênfase de Tiago, como a gente já falou, é o novo nascimento. Embora a velha natureza ainda esteja ativa, é preciso nascer de novo. Afinal de contas, o Pai nos trouxe ao novo nascimento, e isso por intermédio da sua palavra. A segunda ênfase, observe que eu estou sendo bem sucinto, né? É sobre o crescimento, e esse espiritual. Assim como naturalmente nós precisamos desenvolver-nos, crescermos, assim também espiritualmente faz-se necessário. E como é que a gente cresce? A gente cresce pelo ouvir. Por isso diz Tiago 19, prontio ao ouvir, tardio ao falar. Não apenas ao ouvir, mas também a receber. Então não basta, gente, escutar, ser um ouvinte apenas, é preciso ser um praticante. Ouvimos porque não somos surdos e praticamos porque somos obedientes. Então desemboca na terceira ênfase do crescimento, que é obedecer. Qual a prova que de fato nós ouvimos a palavra? Quando nós a recebemos. Qual a prova que nós a recebemos? Quando nós a praticamos, isto é, quando nós obedecemos. A terceira ênfase de Tiago, então, é a maturidade espiritual. Há três notáveis desenvolvimentos que são característicos da verdadeira maturidade cristã. A primeira é o controle da língua, falar menos, ouvir mais. A segunda é o cuidado dos necessitados. Então observe que o primeiro, ele é um cuidado propriamente dito, que nós a nominaríamos como um cuidado pessoal, ok? O segundo é um cuidado interpessoal, uma relação interpessoal. E o terceiro, então, volta mais uma vez para a pureza pessoal do indivíduo. Então você consegue entender que é vai e vem, é vem e vai. É por isso que eu coloquei aquela frase lá em cima e repliquei uma vez mais. Ninguém amadurece sorrindo. É preciso controlar-se pessoalmente. Uma vez que eu consiga controlar-me, é Salmo 119, lembra lá? Salmo 119, versículo 105. É lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Eu não posso querer clarear o seu caminho se eu ainda não tenho lâmpada nos meus pés. Então, uma vez que eu tenho lâmpada nos meus pés, uma vez que eu tenho controle da minha língua, eu consigo, então, cuidar do necessitado. Isso é uma relação interpessoal que sai de mim. E então, por fim, todo esse meu relacionar com o próximo me voltará outra vez para mim, como uma pureza pessoal.
Você entende o quanto isso é importante? Então, lidar com o próximo faz de mim um indivíduo melhor. Preciso relacionar-me com as pessoas. É preciso fazer isso. Quem não se envolve, não se desenvolve. A consequência disso, nós nos tornaremos um povo especial, mas não um povo isento das aflições. Então, o fato de que eu estou cuidando da minha língua, deixando de falar o que muitas vezes queria falar, refletindo mais, pensando mais no outro e menos em mim, o fato de que isso me resultará numa pureza pessoal, me fará amadurecer, me tornará alguém muito especial, não me isentará de ainda assim sofrer as aflições. Eu coloquei aqui, o que eu chamo de dica cultural, ok? Eu acho que esse livro aqui é um livro indispensável na biblioteca de todo estudante, que é Quem na Bíblia, a fim de que você não confunda os personagens e saiba quem é esse Tiago. Esse Tiago aqui, quem ele é? Observe a maturidade, observe o quanto esse alguém agora cuida na sua fala, o quanto esse alguém agora tem uma relação interpessoal transformada e por isso ele é um servo de Deus. Ele não começa dizendo, olha, Tiago, irmão do Senhor, eu tenho privilégios porque eu sou irmão do Senhor. Não, ele diz, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas por causa da perseguição. Poderíamos dizer que Tiago foi transformado de um incrédulo em um servo de Cristo. Ele, por ser meio-irmão de Jesus, no começo nem mesmo ele cria em Jesus. Lembra lá João 4,44, né? Profetas sempre têm honra, exceto na sua própria casa. Só que mais tarde, esse mesmo Tiago, que inicialmente não crê em Jesus, ele torna-se um líder proeminente. Existem outros Tiagos, por isso a dica cultural, eu acho que eu botei o dedinho apontando para o lado errado, né? A dica cultural daquele livro lá, viu? Quem é quem na Bíblia Sagrada. Após tratar, nos versos 1 e 18, sobre a provação e a maneira inteligente, sábia, que a gente deve lidar com provação, com tentação, dos versos 19 a 27, ele irá nos ensinar a fazermos uma constatação pessoal. Será que a religião que eu estou vivendo, de fato, é verdadeira? Para tanto, nesse parágrafo ele trabalha sobre a questão do auto-engano. Será que eu não estou enganando-me a mim mesmo? Se um crente é enganado, é porque o diabo engana. E isso é uma coisa. Agora, se ele peca porque se engana a si mesmo, é uma coisa muito mais séria. Vou repetir, se um crente é enganado porque o diabo engana, isso é uma coisa. Não é à toa que você vem vendo, ao longo dos anos, que Satanás tem derribado muitas pessoas. Agora, se ele mesmo engana-se a si mesmo, ele dá férias para o diabo. Muitas pessoas estão pensando que estão salvas, mas essas mesmo não estão. Foi Jesus quem disse. Algumas delas aqui no relato de Mateus são ortodoxas. Dirão Senhor, Senhor. Outras pensam que não apenas são salvas, mas que são espirituais, quando na verdade não são. Aqui é um relato da igreja de Laodiceia. Então a verdadeira religião ela é identificada na palavra de Deus. Por isso o nosso texto em tela é 1:21, recebendo. Então quais são as evidências de um verdadeiro cristão, um crente de verdade? Bom, inicialmente ele olha para frente, isto é, para o futuro, e considera o julgamento de Deus. Então ele vence as tentações, então ele aceita as provações, ele subordina-se a ela, porque ele está olhando para o futuro e ele considera que o juízo de Deus julgará todas essas coisas. Segundo, ele olha em redor e ele considera a bondade e a generosidade de Deus. Capítulo 1, versículo 17 a seguir. Lembra lá? A relação interpessoal. Mas em terceiro lugar, ele olha para dentro.
E agora ele observa se realmente a verdadeira natureza divina, isso é, o nascer de novo, habita dentro de si mesmo. Então, como saber se essa religião ela de fato é verdadeira? Se aquilo que habita em mim realmente é religião. Lembra religião? Religar-me. Bom, é simples. Quem é de Deus, lembra disso? João 8:47. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é uma semente. Lembra disso? Até vou pontuar o texto aqui, ó. Lucas, lá na parábola da semente. Oh, meu Deus do céu, minha letra é só Jesus. Capítulo 8, versículo 11. Diz que a palavra de Deus é a semente. Quando essa semente ela é semeada ou aplicada, como preferir em nosso coração, pelo Espírito Santo, é fruto disso, acontece o quê? O milagre do novo nascimento. Nascemos assim de cima de Deus e do seu Espírito. E porque assim nascemos, agora recebemos uma nova natureza, que desembocará numa nova vida. Segundo lugar, o verdadeiro crente, ele acolhe a palavra de Deus. Lembra lá do primeiro lugar? O que nós colocamos aqui? Em primeiro lugar, ele recebe a palavra de Deus, porque ele tem como ênfase que esta palavra fará o fará refletir melhor sobre aquilo que o cerca. Agora, em segundo lugar, ele não apenas vai recebê-la, ele vai abrigar, ele vai colher. Lembra lá da parábola dos solos, da parábola do semeador? Então, há uma preparação própria para o recebimento dessa palavra. Por isso o texto diz, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia, de todo vestígio de mal. A palavra de Deus é comparada a uma semente, o coração do homem é um solo. É só você ler lá, se não me falha a memória, Marcos 8, Mateus 13. Então, antes de lançarmos a semente, precisamos fazer o quê? Preparar a terra. Jesus falou desses 4 solos, o endurecido, o superficial, o congestionado e, por fim, o frutífero. Se você observar, nem todos os solos frutíferos frutificarão de igual modo. Uns frutificarão 30 por 1, outros 60 por 1, outros 100 por 1. Então é verdade que haverá uma distinção quanto ao volume da frutificação, mas uma coisa há em comum em todos os solos, que realmente são frutíferos. Como consequência do que são, eles então farão. E o que é que eles farão? Frutificarão. Então, antes de acolhermos a palavra de Deus, precisamos remover a erva daninha de toda impureza e de toda maldade, a fim de que essa semente não seja sufocada como a parábola dos solos o fala. Também é requerido uma atitude correta para receber. Recebi com mansidão a palavra em vós implantada. Então não é apenas receber, mas é receber com mansidão. A mansidão aqui é exatamente o oposto da ira, aonde não opera, lembra disso? Capítulo 1, versículo 19, diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então olha que interessante, eu preciso abortar a ira, que é uma obra da carne, a fim de que agora purificado, a terra preparada e arada, receba esta palavra, não agora mais com resistência a ela, não, mas agora de coração aberto como solo frutífero. É necessário adubar esse terreno para que essa semente possa frutificar. A palavra deve ter raízes profundas em nossas vidas. Então, antes de querermos asas como nós queremos, nós precisamos necessariamente atentar para as raízes. Então, muitas vezes, quando não recebido com mansidão, quando ainda resta aquela velha criatura, né, que muitas vezes resiste, quando é confrontado, porque é isso que a palavra de Deus faz, ela confronta-nos. Então o indivíduo pode até receber na mente, não permite que desce ao coração, ele cria asas, ele voa, ele bate asas, só que já já ele cansa, ele cai,
ele não solidifica-se, porque ele descartou a necessidade das raízes de enraizar-se. Então é a diferença entre você ter uma informação e você ter um conhecimento. Informação você tem no Dr. Google a toda hora. Agora, o conhecimento de Deus é a praticidade na vida. Não é apenas você pregar de uma maneira terceirizada o que os outros viram ou experimentaram, como fruto de uma estatística. Lembra lá do Nicodemos? Olha, a gente fez aí uma averiguação e por tudo que a gente averiguou, realmente o Senhor é quem diz ser. Aí Jesus olhou para ele e disse, ok, você ouviu, você até recebeu, você está voando no entendimento, você quer saber dos altos, dos céus, só que não está enraizado. Então, mais importante do que saber, até vou botar aqui, mais do que saber, é preciso o quê? É preciso nascer. É preciso germinar, é preciso ser uma nova criatura, nascer de novo. Logo, aceitar de bom grado essa transformação que Deus opera em nós através da sua palavra. E isso Tiago fala como resultado da recepção da palavra. E como resultado da mesma, o nascimento exigido por Jesus resulta no quê? Salvação de nossas almas. Então, o que parece ser simples, na verdade é complexo. Porque o que parece agora ser apenas um atingir da mente, trazendo, como disse Paulo em Romanos 12, uma nova compreensão, um novo entendimento, agora desembocará numa novidade de vida. Porque a teologia, nunca esqueça, ela é a mãe da ética. Quando nascemos da palavra, vamos correr aqui, né? Quando nós ouvimos a palavra, recebemos ela e praticamos a palavra, o resultado disso não pode ser outro, senão a salvação. Então, em terceiro lugar, o verdadeiro crente não apenas ouve, não apenas recebe, abriga, mas, sobretudo, ele exterioriza o que uma vez foi interiorizado. Como resultado do versículo 21, a recepção da palavra com mansidão, agora no versículo 22, ele vai sem nenhum esforço, como resultado do mesmo, porque não é esforço para a águia voar, faz parte da sua natureza. Não é penoso para o peixe nadar, faz parte da natureza. Então, para um novo cristão que abrigou com mansidão, ele não contende, ele recebe como ovelha, ouve seu pastor, ele não tem problemas, isso vai trazer nele, porque ele é manso, ele é pacífico, ele aprendeu de Jesus. Cumprir a palavra agora, para ele vai ser algo natural, porque ele não é apenas um ouvinte, ele não está enganando-se a si mesmo, ele agora é um ouvinte praticante. Termino dizendo que em Tiago, o termo palavra é o mesmo equivalente à graça nas epístolas paulinas. Isso é muito interessante. Como o apóstolo Paulo gasta o uso dessa palavra, trazendo-nos compreensão sobre ela, sobre a necessidade, a graça. O mesmo Tiago faz sobre esta palavra. Então, observe como a graça é o motivo, a razão e a circunstância pela qual a salvação em Cristo Jesus pode nos ser franqueada graciosamente. A palavra também é aquilo que franquia-nos a vida eterna, direcionando-nos para o céu, e não apenas um céu na chegada, mas no percurso também, a caminho de. O cristianismo, ele é uma religião de ação. Por mais importante que seja ouvir, como a gente já falou, ouvinte, lá no capítulo 1, versículo 19, não se deve parar por aí. O fazer deve seguir ao ouvir. Se apenas ouvinte, é uma forma de enganar a si mesmo. É uma forma de engano próprio.
Então termino dizendo, recebendo com mansidão. Lá o que está escrito, lembra lá no texto inicialmente? Recebendo com mansidão a palavra, bendito seja Deus. Recebendo sem relutância a palavra, me fará com claro evidência entender a necessidade da prática dela. Então, receber com mansidão não é caracterizado por um sorrir, ou por um chorar, ou até mesmo emotivamente e efusivamente, por um manifestar como pentecostais que somos. Não, isso não necessariamente é a insígnia que caracteriza de que alguém de fato recebeu. Mas a caracterização de que alguém recebeu com mansidão esta palavra é a disposição que ele tem em cumprir aquilo que recebe. E ele não terá problemas porque agora ele não está mais entulhado. Ele já rejeitou com naturalidade, ele já rejeitou a bom gosto e de bom grado toda a superficialidade, toda a imundícia e a superfluidade, isso é, todo esse acúmulo de maldade. Ele entende que isso não lhe resulta em algo louvável e não entende que isso deve continuar fazendo parte da sua nova criatura. Nova criatura exige necessariamente novidade de vida. Se alguém está em Cristo, concluo com esse texto que você conhece, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Isso aqui, gente, é só para quem está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas, elas já se passaram. A ira, o confronto, a oposição já se passou, porque ele já rejeitou com naturalidade. Agora ele vive com mansidão a palavra, porque ele está enxertado nela e ela enxertado neste. Então, como fruto de alguém que foi salvo em Cristo, para a glória de Cristo, a palavra de Cristo resultará, desembocará em novidade de vida. Essa é a nossa fala, esse é o nosso pensar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você quiser que outras pessoas estudem conosco a palavra de Deus, inscreva-se nesse canal, dê seu like, compartilhe, faça isso. É uma forma de anunciar, é uma forma de predicar, é uma forma de evangelizar. Alguém precisa receber esta palavra. E você que está recebendo, precisa compartilhá-la. Lembra lá, a gente falou, né? Refreando-se a língua daquilo que de fato não traz edificação alguma, e agora exteriorizando, melhor dizendo, externando, levando para fora. Lucas 8,45, a boca fala que o coração está cheio. Então, que essa palavra enxertada, Salmos 45, que o meu coração ferva dessa palavra que em mim foi enxertada, com mansidão. Aleluia. Alguém pode recebê-la raivosamente, alguém pode rejeitá-la, mas uma vez que ela foi enxertada em mim, ela me trouxe paz. A paz que somente Jesus, por intermédio de sua palavra, é capaz de injetar em mim. Aleluia. É capaz de fazer parte da minha existência. Faz parte da minha nova natureza. Parte dessa essência. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.